Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos que hoje estão aqui, né? Mais nessa nova jornada em que nós lançaremos mais uma nova aula que tem vinculação ainda em continuidade com o, as aulas sobre propaganda eleitoral. E aqui a gente vai lançar, né, uma aula bombástica, na realidade. É um conteúdo bem mais, como assim dizer, mais pesado e novo, recente, e que tem enormes chances de serem cobradas em provas de concurso público, uma vez que é um conteúdo novo, né? Então, toda vez que um diploma normativo ele é alterado, as chances de cobrança em exames públicos é maior porque a tendência do examinador é cobrar o que é novo, né? Deixando para trás talvez aquilo que é recorrentemente cobrado. E realmente o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFC, né, que é uma alteração normativa que destina recursos públicos para o financiamento em específico de campanhas, né, eleitorais, é uma novidade e daí se faz importantíssimo o estudo desse diploma normativo que tá. Então, como eu fiz algumas pesquisas pela internet, há algumas aulas sobre o tema, mas eu acredito que aqui nós vamos tratar do que é mais importante e o que pode ser efetivamente cobrado em concurso público, né, a partir das próximos certames, que a gente tem aí uma forte indicativo de que, né, ano que vem teremos um concurso unificado. Inclusive postei aí no meu Instagram, né, a notícia que o próprio tribunal pelo qual trabalho fez adesão ao concurso unificado, disponibilizando 121 vagas. Mas sem mais delongas, vamos em tese, né, aquilo que é o mais importante, que é tratar sobre esse tema, né? Então, propaganda eleitoral e concursos públicos, né? E como que isso poderia efetivamente cair, né, em provas e o que seria importante. A primeira questão a ser tratada é que há uma diferença, né, entre fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário, né? São espécies de fomento a campanhas eleitorais diferentes. O fundo partidário ele contém alguns elementos diferentes. O fundo partidário ele não está elencado na 9.504, mas está na 9.096, que é a lei que trata sobre partidos políticos, né? Então é um fundo mais antigo. Já o fundo especial ele é mais recente e ele foi incluído também na lei 9.504. Mas então o que seria esse fundo especial, né, de propaganda, de financiamento de propaganda de campanha? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, popularmente conhecido como Fundo Eleitoral, ou seja, aqui nós temos uma distinção entre fundo eleitoral e fundo partidário, foi criado em 2017 como alternativa à retirada de possibilidade de financiamento de campanhas políticas por pessoas jurídicas. E aqui fica um bom ensinamento, né? Na realidade, esse fundo, esse orçamento que sai dos cofres públicos, eles vão servir exatamente para vedar esse financiamento por pessoas jurídicas, né? Então, lá no artigo 16, né, da Lei 13.487, que tratou, né, sobre esse fundo, fala que ele é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, ou seja, cada ano eleitoral o orçamento da União tem que destinar,
né, na sua lei orçamentária, o valor equivalente ao definido pelo TSE a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei, ao percentual do montante total de recursos de reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva que será encaminhado no projeto de lei orçamentária, que no caso é o LOA. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta especial, ou seja, tem uma conta específica, né, para o fundo especial, né, à disposição do TSE até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Então, ano que vem nós temos uma eleição municipal, então o TSE tem que depositar esse valor, né, até o primeiro dia útil do mês de junho. Nos 15 dias subsequentes aos depósitos, o TSE divulgará o montante de recursos, né, disponíveis nesse fundo, né, e esses recursos, né, ficarão à disposição do partido político após definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria dos membros do órgão de execução executiva, serão divulgados publicamente. Então, a direção nacional ela tem uma certa liberdade para distribuir esses valores. É a direção nacional que define, né? Então, daí um elemento importante, por isso que eu grifei. Os recursos provenientes do fundo especial que não forem utilizados nas campanhas deverão ser devolvidos, né, no momento da apresentação de contas. Então, se eles receberam lá R$1 milhão e gastaram 500 mil, tem que devolver os outros 500 mil. Os partidos podem comunicar ao TSE até o primeiro dia útil a renúncia vedada à redistribuição desses recursos aos demais partidos. Aqui não é novidade alguma, né? Aqui para a gente e foi público e notório. Na eleição passada houve um partido X, né, que eu não vou citar o nome para não fazer proselitismo, mas ele fez a renúncia total desse fundo, né? Houve muito debate acerca desse fundo, uma vez que ele vai ser provido por recursos da União. Então, alguns partidos podem sim renunciar a esse fundo de campanha, porém, esse valor não pode ser redistribuído. E aqui, no artigo 16D, talvez esteja uma das informações mais importantes para fins de concurso público, que fala que a forma como é que esse fundo especial vai ser distribuído. Então, 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE. Então, todos aqueles partidos que estão regularizados, que estão registrados no TSE, vão receber 2% dividido igualmente. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na proporção percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral da Câmara. Então, aqui nós temos um fator importante. Então, aqueles partidos que possuem representação, eles vão pegar daquele montante total 35% e vai ser divididos na proporção do percentual dos votos que eles obtiveram. Então, aqueles que tiveram mais votos vão receber mais desses 35%. Aqueles que não tiverem menos votos terão uma proporção menor desses valores. Então, aqui a gente tem informação importante, que tenham pelo menos um representante. Já 48% desse valor vai ser dividido entre os partidos na proporção da representação, né? Então, por exemplo, os partidos que tiveram mais votos, mais proporção de representantes, né? Então, tem partidos que tiveram 15, 20, 30 deputados. Aqui nós estamos falando dos deputados, 48%. Eles são divididos para aqueles partidos que tiveram mais representatividade junto à Câmara dos Deputados. E 15% divididos entre os partidos na proporção também
de Representantes do Senado Federal. Então, essa divisão ela é importante e eu acredito, sinceramente, que ela vai ser cobrada em concurso. Ela vai ser cobrada. Ela vai ser bastante cobrada. Então, saber que a cada proporção e que a maioria do montante ela vai ser dividida entre aqueles partidos que tiverem maiores representações, isso é a informação que tem que ser fixada aí, né, no seu estudo, né, sobre o fundo de campanha. Prosseguindo, né, a gente vai seguir, né, aqui sobre o fundo de campanha. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere esse artigo, deverá fazer requerimento escrito. Por que acontece? Esse recurso ele é gerido pelo Diretório Nacional. Então, o candidato que quer ter acesso a esse recurso tem que fazer um requerimento específico. Para fins do disposto no inciso 3, a distribuição entre os partidos terá como base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral. Então, nós tivemos uma eleição em 2022, né? Então, eles vão ser baseados nessa eleição, ressalvados os casos de detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não cumprir os requisitos, né? Então, por exemplo, tem algum candidato que foi eleito por um partido que não cumpriu o requisito, então ele pode receber também recurso desse fundo partidário. Para fins do disposto do inciso 4, a distribuição entre os partidos terá como base, né, ou seja, quando fala do Senado Federal, a mesma coisa, né, na última eleição geral, bem como senadores filiados ao partido que na data da última eleição geral encontravam-se no primeiro quadriênio. Porque que acontece? As eleições para o Senado, o mandato de um senador ele é de 8 anos. Então, a base desses senadores lá, que vai ser verificada, que não participaram da última eleição, vai ser o partido que eles estavam ali, né, filiados no momento do seu quadriênio lá, né? Que o mandato é um pouco diferente, então, como tem essa ressalva, né? Então, por isso que a lei ela tratou sobre esse tema. Então nós falamos sobre o fundo especial, mas e o fundo partidário? O que é o fundo partidário? Então são dois tipos, são duas espécies distintas de financiamento de campanha. O fundo partidário é o fundo de assistência financeira aos partidos políticos. É um fundo que ele não é utilizado tão somente para quê? Ele não é utilizado tão somente para campanha. Porque os partidos políticos, eles têm nos seus órgãos, seus diretórios nacionais, estaduais e municipais, a manutenção, né, desses partidos, e essa manutenção exige um valor financeiro. Então, o fundo partidário ele está elencado lá na lei dos partidos políticos, na lei 9.096. Então, por isso que há uma distinção. E ele já é fomentado de maneira diferente do fundo especial. Ele é fomentado como? Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. Então, toda vez que é aplicada uma multa na Justiça Eleitoral, essa multa é destinada ali ao fundo partidário. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, né? Doações de pessoa física ou jurídica efetuada por meio de depósito bancário diretamente da conta do fundo partidário e dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária multiplicados por 35 centavos de real. Então aqui nós verificamos que diferentemente do fundo especial, que ele é baseado, né, na lei orçamentária anual, aqui nós temos uma base de fomento distinta
da base do fundo especial. Então gravem isso. O fundo especial é diferente do fundo partidário. Como é que eu consigo raciocinar isso? Lembra, fundo partidário, Lei 9.096. Fundo especial, Lei 9.704. Então, são bases jurídicas e escopos diferentes, distintos e que tem que ser levado em consideração na análise, né? Então, por isso que a gente continua falando sobre isso. O artigo 39 lá da Lei 9.900 fala: ressalvado o disposto no artigo 31, que as questões das doações, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas. E aqui que pode cair uma pegadinha, hein, gente? Pode cair uma pegadinha aqui, porque aqui nesse caso pode. Nós verificamos que a criação do fundo especial de campanha, ele não aceita, né, doação de pessoa jurídica. Então, para campanhas. Então, fica no artigo 39, fica essa ressalva. As doações de que trata esse artigo podem ser feitas diretas ao órgão de direção nacional, estadual, municipal, que remeterão à Justiça e aos órgãos superiores o demonstrativo do seu recebimento. Vocês vão verificar que o fundo especial, né, não o fundo partidário, eles é a direção nacional que faz a distribuição. Ele tem essa total liberdade. Os partidos, no seu âmbito estadual e municipal, eles não têm autonomia, né? Já o fundo partidário não. Ele vai de acordo com os recursos específicos, né, para cada circunscrição. Então nós temos o âmbito nacional, né? Nós temos o âmbito estadual e distrital também, e temos o âmbito municipal, e esses recursos eles vão sendo alocados de acordo e conforme a direção de cada partido, seu espectro, né? O que é diferente do fundo especial, que ele é gerido exclusivamente pelo órgão partidário nacional. Então, sobre o fundo especial de financiamento de campanha, o que é? O que é interessante? Trata-se, né, de um fundo de financiamento de propaganda. Então, os recursos são alocados exclusivamente para gastos referentes às eleições, né? O STF julgou constitucional a matéria, né? Então, o STF falou que o fundo eleitoral ele é constitucional, e a proibição, né, de doação por pessoas jurídicas para a campanha política. Outro ponto importante é a questão da proporção, né? Aqui temos uma política pública que é importante ficarmos atentos a isso. O montante do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinado às campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita a ser distribuído pelos partidos, deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme os critérios pelos respectivos órgãos. Então, cada partido, quando ele vai registrar sua chapa lá, ele tem que destinar 30% daquelas vagas remanescentes às mulheres, às candidatas. E a propaganda tem que também destinar prazos de 30% para essas mulheres também, né? Então, já fica claro, né, a questão dessa divisão. Os partidos políticos, por suas direções nacionais, poderão definir estrategicamente em quais candidaturas femininas e negras aplicar os recursos, sempre considerando o país como circunscrição para esse fim específico, desde que observe atentamente a proporcionalidade acima mencionada. Então, aqui o Pedro Lenza ele deixa claro que a direção nacional pode simplesmente falar assim: aquela candidata ele tem um potencial maior, posso investir mais recursos, né? Ou aquele candidato negro ali ele pode também ser mais alavancado na sua candidatura, né? Através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
O próprio Pedro continua falando que, como se vê os usos das verbas é, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando destinado ao fomento das candidaturas de pessoas negras, restringem-se à realização de despesas realizadas pelas campanhas. Não se admite, por expressa, qualquer sejam valores totalmente ou em parte transferidos. Então, se o fundo de campanha destina um valor para a candidatura de pessoa negra ou mulher, e esse valor é usado para outro tipo de finalidade, que não seja as despesas de campanha, né? Então vai estar aí incorrendo num ilícito, né? Que está contido na Lei 9.504. Sobre a contagem de votos, e aqui tem uma pegadinha interessante, né? A resolução fundada de 23.605, fundada no artigo 2º da Emenda Constitucional, firmou que, para fins de distribuição entre os partidos políticos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas ou candidatos negros serão contados como dobro. E aqui temos uma informação importantíssima. Então, não sei se vocês lembram, né, lá da distribuição, a representação ela é importante para a análise da distribuição. Então, quando for verificar os votos destinados a mulheres negras, a mulheres, minto, e a pessoas negras, essa contabilidade ela vai ser contada em dobro. Que é diferente, não confundam. Os votos que vão para a urna, eles não são contados em dobro. Eles têm um valor nominal normal. Mas quando do cálculo da distribuição dos valores do fundo especial, aí aquelas candidaturas, os deputados, né, que sejam negros ou sejam mulheres, eles terão peso dobrado na distribuição do fundo de campanha, com a forma de fomentar, né, a inclusão das mulheres, inclusão dos negros, né, no Congresso Nacional, uma vez que se eu tenho um candidato eleito negro ou uma candidata eleita, automaticamente eu vou receber mais recursos, então automaticamente é melhor para o partido, né, fomentar e focar nesse tipo de campanha, desse tipo de candidato, né, porque às vezes são muitas vezes deixados de lado por causa disso. Então, como eu disse anteriormente, de fundo especial, eu sei que é um tema complexo. Eu coloquei os artigos aí e é importante salientar aqui. Para mim, de mais importante é a questão da distribuição e da questão, né, da cota, sim, relacionada o fomento. Então vocês vão notar que na próxima eleição municipal, né, esse fundo vai ser destinado, né, a algumas mulheres e a alguns negros, né, de forma, né, obrigatória já ali. Mas o que caiu, né? Ou seja, nós temos uma questão aqui, né, de bem recente, por isso que eu acredito que essas questões vão ser recorrentes, muito recorrentes, diga de passagem. Então, o que temos, né? Então, vamos à questão e à análise dela. Acerca das diferentes fontes de recursos admitidas para o financiamento de campanha, julgo o item seguinte. Na partilha do... Olha, para você ver, então, você lembra que eu falei que a questão da partilha, como é que funciona? Na partilha dos recursos do fundo de financiamento, com exceção de um pequeno percentual, distribuído igualitariamente entre todos os partidos com registros no TSE, observam-se os seguintes critérios: percentual de votos obtidos na última eleição para a Câmara de Deputados, número de representantes na Câmara dos Deputados e número de representantes no Senado Federal. E aí, a alternativa está certa ou está errada? Então vamos lá.
está certa. Por quê? Olha lá, vamos lá ver o que está lá na lei. 2% divididos igualitariamente entre os partidos com estatutos registrados. Vamos voltar. A questão fala, com exceção de um pequeno percentual distribuído igualitariamente. Do que a questão está falando? Dos 2%. Como é que é distribuído? Então vamos lá. A questão falou, percentual dos votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. O que é que fala? Dividido entre os partidos que tenham representante na proporção percentual dos votos por eles obtidos. Então tá certo. Número de representantes na Câmara dos Deputados. 48% divididos na proporção do número de representantes da Câmara dos Deputados. E por fim, número de representantes do Senado Federal. Ou seja, na proporção de números de representantes. Então a questão está certa. É uma questão complexa. E se atenham a isso. Se atenham a isso, porque vai chover e vai cair, eu garanto, vai cair na questão. No meu Instagram, eu fiz uma pergunta lá. Eu postei uma questão e para as pessoas responderem. Então vamos lá. Fundo partidário se destina às despesas cotidianas de legendas. Ele é composto por multas e penalidades em dinheiros aplicados de acordo com o Código Eleitoral e outras leis vinculadas à legislação eleitoral por recurso financeiro que for destinado por lei. Também se constitui por doações de pessoas físicas efetuadas por meio de depósito bancário destinado a essa finalidade. Ou seja, esse é o fundo partidário. O fundo partidário, e ele é destinado às despesas cotidianas das legendas. Está certíssimo o assertivo aqui. Já o fundo eleitoral, o fundo especial, é composto exclusivamente de dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, sendo que a lei estabelece que o valor mínimo será fixado pelo TSE de acordo com o percentual do montante total dos recursos da reserva específica decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva que será encaminhado no projeto de lei no LOA. Sobre o financiamento da campanha eleitoral, então nós estamos falando aqui sobre o fundo especial. Na linha incorreta. 15% do montante dos recursos do FEC será distribuído entre os partidos na proporção dos senadores consideradas legendas. 15% na proporção tal. Certo. O fundo especial, em conjunto com as doações de pessoas jurídicas, estão entre as principais fontes de receita. Não, errado. O fundo especial ele foi criado exatamente para que não haja doação de pessoa jurídica. Então a questão B a gente já sabe que está errada, mas vamos conferir. Letra C. Os recursos provenientes do Fundo de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas serão devolvidos integralmente no momento da respectiva prestação de contas. Eu falei sobre isso. Vou ver se eu acho aqui. Tá na lei. Vamos ver se tá aqui pra frente. Então. Não, tá mais pra trás aqui. Percentual. Os partidos podem, né? Os recursos provenientes, está aqui, ó, no parágrafo 2º, função social que não for, deverão ser devolvidos ao diretor integralmente no momento da respectiva prestação de contas. Então, está o que? Certíssimo. Né? Então, nós temos aqui o momento. Então, aqui. E a letra D, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial, os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros
para a Câmara dos Deputados, nas eleições realizadas, serão contadas em dobro. Foi o que eu disse lá quando falar. Então, serão contados em dobro, claro, cristalino. Então, resposta, letra B, que está errada, é isso. Pois bem, meus queridos, eu sei que o tema é complexo, a aula é pesada, mas se eu fosse o senhor e as senhoras, eu assistiria mais de uma vez essa aula, uma vez que é um tema pesado, mas vai ser cobrado, como eu disse, e é cobrar de forma pesada. Principalmente aqueles que pretendem prestar concursos para a Justiça Eleitoral, eu aconselho um estudo bem aprofundado e estamos aí, né, em pressa de uma campanha para auxiliá-los, né, no, no concurso do TSE. Então já siga a gente nas redes sociais, porque a gente tem um programa bacana aí para oferecer para vocês, né, destinado, né, a lograr êxito no próximo concurso. Então deixa seu like, inscreva no canal, segue a gente no Instagram, @pablalan, então @Kratos Concursos, né, e não perca mais nossas aulas. Então vamos ter mais aulas sobre propaganda eleitoral ainda. Essa, sem sombra de dúvidas, é a mais pesada. As demais ainda vão ser bem mais tranquilas. Bons estudos e até a próxima aula.